Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado. Não há palavras, Senhor, que possamos expressar para render a nossa gratidão a Ti, porque apesar de pecadores, o Senhor se manifesta no nosso meio, e quão grande é o Teu amor por cada um de nós. Senhor, eu peço agora que o Teu Espírito venha nos conduzir, que o Teu Espírito venha nos dar entendimento da palavra, que a cada vez que nós temos esse contato com a Tua palavra, nossa vida seja transformada. Abençoa, Senhor, a Tua igreja que está aqui, e também peço a Tua bênção para ministrar a Tua palavra. Eu oro, Senhor, agradecido em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Eu convido os irmãos a abrirem a palavra no livro de Êxodo, capítulo número 12. Nós vamos estar lendo dos versículos 1 ao 13. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, e podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandália dos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até aos animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós a praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Até aqui, amados. Esse texto é o texto que fala sobre a instituição da Páscoa, quando o Senhor nosso Deus instruiu a Moisés sobre a Páscoa do Senhor, uma data que deveria a partir de então ser celebrada todos os anos, por todos os tempos. Por isso que ainda hoje nós celebramos a Páscoa do Senhor. A Páscoa do Senhor é a data mais importante do calendário cristão. Já era do calendário judaico, mas se tornou também a data mais importante do calendário do cristianismo. E nós vamos refletir um pouquinho sobre essa passagem. E o tema da mensagem é o sangue sobre as portas. A palavra Páscoa vem do original hebraico, Pessah, que significa passar sobre. Mas que passagem era essa? O que seria esse passar sobre, que a palavra de Deus traz? É uma passagem, amados, e para Israel era a saída do tempo de escravidão para um novo período na história daquele povo, daquela nação. Era a passagem da escravidão do Egito, onde Israel serviu por 400 anos, para uma nova etapa na vida da nação de Israel. Eles estavam deixando a escravidão e passariam
a ser uma nação livre. Então imagine o que isso significava para aquele povo, que segundo alguns historiadores, alguns falam por volta de 3 milhões de pessoas, outros chegam a 6 milhões, mas era uma nação inteirinha que há 400 anos vivia sobre o jugo da escravidão. E Deus prepara Moisés como libertador daquela nação, e essa passagem que nós acabamos de ler, ela é exatamente um pouquinho antes da libertação dessa nação. Um pouquinho antes de Deus exercer o juízo da 10ª praga sobre o Egito, que era a nação que escravizava Israel. Então o Senhor dá uma ordem a Moisés, e ela é transmitida à nação, e a ordem era para que naquele determinado dia, naquele determinado mês, eles estivessem separando por cada família um animal perfeito de 1 ano, macho, um cordeiro ou um cabrito. E esse animal deveria ser imolado, e a carne desse animal seria comida por aquela família. Se a família fosse pequena, deveria se juntar com 2 famílias ou 3, mas o suficiente para que eles dessem conta, de forma que não sobrasse nada daquele cordeiro. E se sobrasse alguma coisa, seria queimada. A carne também deveria ser assada. Ou seja, Deus estava dando ali uma visão de um holocausto, de um animal que seria inteiramente consumido. E nós sabemos que o que o Senhor Deus estava ensinando para Moisés e que o povo deveria cumprir era uma tipificação daquilo que o Senhor Jesus veio a cumprir quando Ele se tornou o Cordeiro Santo de Deus, perfeito, imaculado, sem pecado, e que espontaneamente se ofereceu por completo quando foi à cruz. Então notem que aquilo que aconteceu no passado com a nação de Israel pré-anunciava um outro tipo de libertação que Deus já tinha preparado para o ser humano. Pré-Israel era a libertação do jugo da escravidão do Egito, mas para nós hoje é a libertação do nosso tempo de Egito, da nossa vida passada, onde nós servimos, ainda que inconscientemente, servimos as trevas. Quando nós vivíamos para satisfazer a nossa carne, os nossos desejos e saciar a sede do nosso pecado. Então aquilo que aconteceu com Israel pré-anunciava aquilo que o Senhor Jesus fez muitos anos depois, trazendo para cada um de nós, para a nossa vida pessoal, esta libertação. E nesse texto que nós lemos, eu quis destacar exatamente o versículo de número 7 e o versículo de número 13. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E depois o versículo 13: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós a praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Ou seja, Deus já havia determinado juízo sobre aquela nação que era o Egito. O juízo de Deus já estava sendo cumprido em cada uma das pragas que havia sido exercida contra o povo egípcio. E a 10ª praga era a última que seria exercida, e ela significava que Deus estaria fazendo morrer o primogênito de cada família. O primeiro filho nascido de cada lar, de cada casal, seria morto naquela noite. Desde a casa do faraó até a casa do mais simples camponês do Egito. O primogênito de cada animal, de cada rebanho, morreria naquela noite. Porque o Senhor disse que Ele estaria passando por ali, e um anjo enviado por Deus, um anjo destruidor, estaria exercendo o juízo de Deus, causando uma morte por toda a nação do Egito.
O juízo de Deus era irrevogável. Ele iria acontecer como de fato aconteceu. Então, amados, quando nós olhamos para essa situação que Israel viveu, nós trazemos essa situação para a nossa vida hoje. A saída do tempo de escravidão, do pecado, para a nova vida, rumo também a uma nova terra que o Senhor tem nos prometido. Israel deixava aquele passado de escravidão, caminhava para a terra de Canaã, a terra prometida, um lugar novo, onde eles se estabeleceriam como nação. Nós também deixamos o nosso passado, a nossa vida de pecado, e estamos peregrinando essa vida. O tempo da nossa vida é uma peregrinação. E nós também temos uma terra prometida, onde nós vamos aportar nela um dia. Na verdade, essa terra prometida, você não vai conseguir localizar ela nem com o melhor GPS que possa existir, porque ela é algo espiritual. Ela é chamada de Jerusalém Celestial. Esse é o nosso destino final, amados. É para lá que nós estamos peregrinando, assim como Israel peregrinou depois pelo deserto, uma peregrinação de 40 anos, até poder entrar na terra prometida. A nossa vida hoje, ela é similar a essa peregrinação que Israel fez. Muitas vezes nós comparamos a nossa vida como atravessando um deserto, passando por lutas, enfrentando sol quente, pisando sobre escorpiões e pedras. É assim que nós estamos peregrinando. E nessa passagem havia algo especial que Deus havia determinado. Para se chegar nesse destino, há um detalhe bastante importante. Para que Israel pudesse sair da escravidão e ir para a terra de Canaã, sem que caísse o juízo sobre Israel, tinha um detalhe muito importante para ser cumprido. E tem também para nós hoje esse detalhe extremamente importante, se nós quisermos chegar a Jerusalém Celestial. E esse detalhe, amados, é o sangue que nós acabamos de ler nesses 2 versículos. Deus havia determinado esse juízo. A sentença de morte estava prestes a ser cumprida. E no entanto Deus dá uma ordem até estranha. Olha, o sangue desse cordeiro que será morto será recolhido, e cada chefe de família, cada pai, o homem de cada casa vai pegar esse sangue e vai aspergir no batente da porta da sua casa. Ele vai pegar esse sangue, ele vai passar nos umbrais e nas vergas dessa porta. E haverá de ser que quando o anjo destruidor passar, causando a morte, sobre a casa onde houver essa marca na porta, onde houver esse sangue na porta, o anjo destruidor não vai tocar. Então olha o que aconteceu. Enquanto na família dos egípcios a morte estava sendo a sentença, o juízo, o anjo destruidor passando e matando a cada primogênito, na família dos israelitas, eles estavam debaixo da proteção da casa que eles moravam, desfrutando de uma ceia. Enquanto de um lado acontecia a morte, do outro lado um banquete, um cordeiro sendo assado, a carne sendo comida. Então olha a distinção, a diferença que faz esse símbolo, esse sangue que estava sendo colocado sobre os umbrais de cada porta, amados. Como é tremendo a gente compreender e trazer isso para a nossa vida, e compreender aquilo que aconteceu quando um dia, quando ouvimos a palavra, exercemos fé e cremos em Jesus Cristo como Filho de Deus, e recebemos Ele como Senhor e Salvador sobre a nossa vida. A nossa casa naquele momento, ela recebeu essa marca desse sangue, a nossa casa espiritual. A partir daquele momento, você foi revestido desse sangue. E a partir daquele momento, o anjo destruidor não pode mais exercer o juízo de morte sobre a tua vida, sobre a nossa vida. Então essa é uma verdade que está explícita em toda a palavra de Deus. Ela foi tipificada no Antigo Testamento, na história da nação de Israel, naquele cordeiro que foi sacrificado em cada casa, mas ela é a história do cordeiro que se doou uma única vez por cada um de nós.
Então todo aquele que crê e recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador está revestido desse sangue. Enquanto o destruidor passava ceifando vidas, os israelitas estavam ceando seguros. Enquanto uma grande porção de gente nesse mundo ainda encontra-se sujeita ao juízo, à ira de Deus, há também aqueles como nós que já estamos desfrutando dessa proteção, da cobertura do sangue de Jesus Cristo. Amém? Deus seja louvado por isso, amados. O sangue nos umbrais das portas representa o sangue de Jesus sobre a nossa vida. Lá em Mateus capítulo 26, versículo 27 e 28. Se você quiser, pode acompanhar e abrir esses versículos que eu vou estar citando. O primeiro é Mateus capítulo 26, versículo 27 e 28, finalzinho do livro do Evangelho de Mateus. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. É esse sangue, amados, que nós celebramos de uma maneira especial hoje na ceia do Senhor. O próprio Senhor Jesus, na última ceia, citou essas palavras. Ele disse essas palavras aos seus discípulos: olha, esse cálice que eu estou servindo a vocês, ele representa aqui o meu sangue. Tomai dele e bebei todos, porque esse é o sangue de uma nova aliança. Não mais a antiga aliança feita com a nação de Israel, mas agora uma aliança perpétua, uma aliança que jamais será quebrada, derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. Então esse sangue ele foi derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Lá em João capítulo 6, versículos 55 e 56, novamente Jesus cita algo a respeito do seu sangue e também da sua carne. João 6, 55 e 56. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Será que nós conseguimos compreender a profundidade disso que Jesus está dizendo? Nós fazemos parte dessa aliança. Quando celebramos a ceia do Senhor, é como se estivéssemos recebendo das mãos do próprio Senhor Jesus o pão e o cálice, que simbolicamente representam o corpo e o sangue. E ele disse que aquele que come e bebe tem parte com ele. Ele está falando dessa aliança que existe entre cada um dos filhos e filhas diretamente com o Senhor. Por que Jesus disse isso? Porque o seu sangue é o que dá vida, amados. É pelo sangue de Jesus Cristo que nós temos vida eterna. Atos capítulo 20, versículo 28. Aqui é o apóstolo Paulo falando, e ele diz assim: atendei por vós e por todo o rebanho, sobre qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Nós, amados, igreja de Deus, nós somos comprados pelo próprio sangue de Jesus Cristo. Nós pregamos aí há 2 domingos atrás que nós somos a nação santa, a raça eleita, o povo de propriedade exclusiva de Deus. E isso só foi possível porque nós fomos comprados por esse precioso sangue. Paulo também, escrevendo aos Romanos capítulo 5, versículo 9, ele diz assim: logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira.
o sangue de Jesus Cristo, Ele também nos justificou. Diante de Deus nós nos tornamos justificados. Quando o Pai olha para cada um de nós, Ele não vê mais o peso do nosso pecado, mas Ele vê o sangue de Jesus Cristo sobre a nossa vida. Então nós nos tornamos justificados pelo sangue. Paulo também, escrevendo aos Efésios, capítulo 1, versículo 7, ele diz assim: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Mais uma vez, a confirmação da remissão dos nossos pecados pelo sangue de Jesus Cristo. Ainda em Efésios capítulo 2, versículo 13, ele diz mais uma vez: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Nós estávamos longe, no deserto, no Egito, no pecado, mas pelo sangue de Cristo nós somos aproximados. Na verdade, pelo sangue de Cristo nós somos religados com o nosso Deus, reconciliados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Ainda em Efésios 2, versículo 16: e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Então a gente vai tendo uma noção cada vez maior da importância do que foi o sangue derramado de Jesus Cristo por cada um de nós. Que coisa tremenda, irmãos. Nós precisamos parar e refletir nesses textos da Bíblia e ver quanto que custou a nossa salvação. O quão precioso foi o sangue de Jesus Cristo quando Ele se entregou por nós. Então veja quão grande privilégio cada um de nós temos. E uma vez lavados e remidos por esse sangue de Jesus Cristo, nós podemos deitar e descansar tranquilamente, porque temos a certeza do nosso destino eterno, da nossa salvação em Jesus Cristo. Paulo testifica isso também lá em Romanos capítulo 10, que é um versículo que a gente usa muito na evangelização, e que eu tenho trabalhado também na classe de batismo. Mas ainda tem mais. Pedro diz lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como a prata ou o ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais nos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Pedro também testificando. E ainda mais um versículo, 1 João capítulo 1, versículo 7, onde agora o apóstolo João, ele diz assim: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E o versículo 9, que a gente também usa muito: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O sangue de Jesus Cristo. Então, amados, só por esses versículos que nós lemos, eu excluí aqui o livro de Hebreus, porque senão eu teria que ler 3 ou 4 capítulos inteiros que falam sobre o sacrifício de Jesus Cristo e o poder do sangue remidor. Então nós fomos comprados, justificados, vivificados, perdoados, reconciliados, resgatados e purificados pelo sangue de Jesus Cristo. Só nesses versículos que nós lemos, todo esse benefício aconteceu por cada um de nós. Mas ainda, amados, há um detalhe importante no texto inicial que eu também quero ressaltar aqui. Então volta lá para Êxodo capítulo 12 e a gente vai ver qual é esse outro detalhe importante. Eu vou ler 2 versículos de Êxodo 12, o versículo 7, que nós já lemos, e o versículo 22. E o versículo 7 diz assim: tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta
nas casas em que o comerem. E o versículo 22 diz assim: tomai um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e as suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta de sua casa até pela manhã. Qual que é o detalhe importante aqui? Quem é que deveria aspergir o sangue nos umbrais da porta? Quem que deveria fazer essa parte? Cada um. Cada pai de família. O dono de cada casa. Cada um seria responsável pela sua casa. Cada pai de família seria responsável por recolher numa bacia o sangue do animal que foi sacrificado, pegar um molho de sopo, que era uma planta, molhar no sangue e pintar os batentes e a verga da porta da casa. Deus não enviou nenhum anjo para fazer essa parte, amados. E nem Ele próprio fez isso pelo ser humano. Essa parte cabia a cada um em Israel, de tomar aquele sangue e aspergir as vergas, os batentes de cada porta. E isso traz algo que cabe a cada ser humano. Jesus, Ele fez a obra completa. O Senhor Deus preparou o meio de salvação e deixou totalmente à disposição de cada ser humano. Cabe a cada um crer na obra de Jesus Cristo. A parte que cabe a nós, seres humanos, que é representada aqui por esse ato de ter o trabalho de manchar a porta com o sangue, os batentes da porta, é a parte que cabe a cada um de nós. É crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que o sacrifício que Ele fez é o que me dá nova vida, e assim eu recebo Ele como Senhor e Salvador. Ninguém, amados, vai entrar obrigado no reino dos céus, na Jerusalém celestial. Há uma parte que cabe a cada um de nós. Eu creio que a maioria aqui já fez isso um dia na sua vida, de você ter recebido a palavra, o Espírito Santo trabalhou ao teu coração, você compreendeu a mensagem, o próprio Deus já havia gerado ali uma porção de fé para que você pudesse crer, e a tua parte era exercer a fé na palavra que você havia ouvido. Romanos 10 deixa isso de uma maneira bastante clara. A palavra da fé que ouviste. Então você professa com a sua boca e crê no seu coração, e aí você é salvo. Você tem garantia de uma vida eterna. Então essa é a parte que cabe ao ser humano. Esse é o detalhe importante, amados, que não pode passar em branco, porque ninguém entrou na terra prometida obrigado. Jesus não jogou o seu sangue sobre as pessoas. Nenhum anjo foi lá e aspergiu o sangue sobre a porta. Assim como Ele não vai obrigar ninguém a crer nele. A salvação é pessoal, é individual. Eu estava explicando hoje pela manhã na classe de preparação ao batismo o porquê que a maioria das igrejas evangélicas não batizam uma criança. Por que não há necessidade da criança ser batizada? Então somente apresentamos, oramos pela vida da criança, consagramos ao Senhor, mas não há necessidade de um batismo infantil. Porque filho de crente não é crentinho. Essa criança vai ter que crescer um dia e ter conhecimento da palavra de Deus, e ela vai ter que exercer a fé que o Senhor já colocou em cada coração, em cada vida. Por isso que nós estabelecemos uma idade aí de 12 anos, onde cremos que a criança, já um pré-adolescente, nas questões espirituais, ele pode crer em Jesus Cristo. Então não adianta uma criança ser batizada, porque o batismo representa exatamente a nova vida, o novo nascimento. É necessário acontecer primeiro no coração esse novo nascimento, para que uma pessoa possa depois simbolicamente descer as águas. Então esse é um significado especial. Compreender o poder desse sangue de Jesus Cristo. Há uma pesquisa que foi feita recentemente e publicada, se não me engano, na revista Veja. A nação brasileira é considerada a nação mais cristã do mundo. Não em números proporcionais, porque a China tem mais cristãos que o Brasil, mas em percentual da população. Segundo a pesquisa, 90% dos brasileiros acreditam em Deus.
10% não se manifestaram ou são ateus. E desses 90% que acreditam em Deus, nessa pesquisa, 100% acredita que vai para o céu. Que coisa interessante. Nós sabemos que não vai ser assim, amados, que nem todos vão para o céu. Talvez nem a metade da população que diz que acredita em Deus vai para o céu. Porque a grande parte da população brasileira não cultua somente ao Deus verdadeiro. O Brasil é um dos países mais idólatras que existe no mundo. Há muitos que se dizem cristãos, mas também se reúnem nos centros espíritas, numa roda de umbanda. Há muitos que se dizem cristãos, mas frequentam seitas que sequer pregam a verdadeira palavra. Há muitos que se dizem cristãos dentro de igrejas evangélicas, que também não vivem o verdadeiro cristianismo. E há muitas igrejas que se denominam cristãs, que não pregam mais o Evangelho da cruz, do arrependimento, do reconhecimento do pecado, da necessidade de receber o perdão e o sangue de Jesus Cristo. Então, amados, essa pesquisa leva a nós concluirmos que vai ter muita gente decepcionada quando chegar o glorioso dia da volta de Jesus, ou quando essas pessoas encerrar o período de vida delas aqui, porque elas vão achar que são salvas, e elas vão se deparar com a perdição eterna. Então notem a importância do que é compreender essa mensagem que fala sobre o sangue de Jesus Cristo. Quando você que já é convertido, que creu nessa mensagem, que se tornou um filho de Deus, não pregue outro evangelho para aquelas pessoas que você tem contato, porque o único evangelho que pode levar à salvação é o evangelho da cruz. É o que fala da necessidade de arrependimento, é o que fala da necessidade de uma entrega total e não parcial a Jesus Cristo. É o evangelho que fala que é necessário reconhecer os pecados e clamar o perdão de Deus. É o evangelho que fala que há necessidade de mudança de vida. Se não houve mudança de vida, não houve conversão genuína, porque o evangelho da cruz, ele nos leva para uma transformação. O evangelho que fala do sangue de Jesus Cristo, ele nos leva a tal compreensão da obra de Jesus Cristo, que nós não conseguimos mais sermos as mesmas pessoas que éramos no nosso tempo de escravidão. Então esse é o maior e único parâmetro para saber se verdadeiramente somos salvos, se verdadeiramente somos cristãos, se genuinamente somos discípulos de Cristo. É se a nossa vida sofreu transformação depois do dia em que nós recebemos Ele como Senhor e Salvador. Por isso que Paulo diz lá em Romanos capítulo 10, versículo 8: porém o que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração. Qual palavra? A palavra da fé que nós pregamos. E no versículo 9: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porque todo aquele que nele crê não será confundido, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amados, esses versículos, eles são primordiais. Se você está evangelizando alguém, se você está falando de Jesus Cristo para alguém, é esse o evangelho que precisa ser pregado. A pessoa que está ouvindo, ela precisa reconhecer que ela necessita do perdão de Deus. As pessoas estão procurando a Jesus hoje por causa daquilo que elas podem receber. As pessoas estão se dizendo convertidas e buscam a Jesus porque elas têm um problema na vida que precisa ser resolvido, e elas correm atrás da bênção, da solução daquele problema, porque precisa de um emprego, porque precisa de um casamento, porque precisa consertar a vida financeira, porque precisa de uma cura. Esse não é o motivo que nos leva à salvação, amados. As pessoas precisam compreender
que são pecadoras, que precisam se arrepender dos seus pecados e mudar de vida. Aí sim ocorre a verdadeira conversão. Cada um de nós, amados, para podermos participar dessa mesa, isso precisou ter acontecido conosco um dia. Porque Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 11, que aquele que come e bebe, participa da ceia sem discernir, ele come e bebe juízo para si. Então é muito grave participar da ceia da comunhão sem discernir. O que é discernir? É reconhecer que o sangue de Jesus Cristo tem todo esse poder de me perdoar, de me justificar, de me reconciliar, de me resgatar, de me comprar, de me purificar, de me tornar filho de Deus. Por isso que nós não podemos deixar que uma pessoa simplesmente passe pelo cerimonial do batismo e ela achar que já aquilo basta. Marcos 16 fala que primeiro é necessário crer. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer já está condenado. Notem a diferença. Então, amados, que na noite de hoje, cada um de nós que estamos nesse templo hoje, quando nós partilharmos esse pão e esse cálice, que no nosso coração haja essa plena certeza que nós fazemos parte dessa família que foi lavada e remida no sangue do Cordeiro. Aleluias. Glória a Deus por isso. E quando nós tivermos a oportunidade de pregar o Evangelho, que seja esse Evangelho que nós preguemos, que a gente não traga ninguém enganado à presença de Deus, que a gente não vá com aquela conversa mole dizendo, olha, vai que Deus vai resolver os seus problemas. Não, amados. A maioria dos nossos problemas, eles aumentam à medida que nós nos tornamos filhos de Deus. Porque aí o mundo inteiro começa a se colocar contra a gente. Porque aí o próprio diabo se coloca como inimigo número 1. Nós nos tornamos o alvo. Até então nós não éramos problema para ele. Mas quando você se torna um cristão, um filho de Deus, a tendência é que os problemas aumentem. Só que tem uma diferença. O Senhor Deus é o mesmo que vai te fortalecer, que dá livramento. Se de repente Ele não der o livramento do problema, Ele vai junto com você atravessar esse problema, esse deserto. É assim que funciona. Não é com mentiras, com ilusões, que se entra no reino dos céus. É com convicção de que nós podemos vencer sim, e somos mais que vencedores, mas por causa do sangue de Jesus Cristo. Amém? Vamos nos colocar em pé. 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, quando o apóstolo Paulo estava ensinando a igreja de Corinto a celebrar a ceia do Senhor da maneira correta, ele diz assim: porque eu recebi do Senhor o que eu também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então nós vamos celebrar nesse momento a ceia do Senhor. Ela é um momento de alegria, ela é um momento de regozijo, porque nós estamos garantidos por causa do sangue de Jesus Cristo. Lavados, remidos, nossa passagem, nossa caminhada, nossa chegada a Jerusalém Celestial já está garantida. Amém, queridos? Eu quero convidar o presbítero Davi, o presbítero Zé Divino,
e os diáconos Claudinei e Ari para nos auxiliar na distribuição dos alimentos. E nós vamos orar, abençoando esse pão, abençoando esse cálice, na verdade esse suco de uva, porque tudo isso é simbólico, é representativo, é uma representação daquela última ceia que Jesus ceou com os seus discípulos. E mais do que isso, ela é a representação que é feita em memória desse sacrifício único e perfeito que Jesus Cristo fez por nós. Então vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, abençoa esse pão, abençoa, Senhor, esse cálice, que daqui a instantes nós repartiremos. Pai, que o nosso coração esteja plenamente convicto dessa palavra, que pela fé, ó Deus, nós sejamos verdadeiramente transformados. Senhor, em nome de Jesus, que a Tua igreja, o corpo aqui reunido, possa verdadeiramente discernir a importância, a vida que nos traz o sangue de Jesus Cristo. Pai, eu te agradeço por esse momento. Eu te agradeço, ó Deus, porque um dia o Senhor tocou a cada um de nós aqui. O Senhor abriu os nossos olhos e mostrou à nossa frente, nos colocou à disposição a salvação que o Senhor preparou através do Teu Filho Jesus. Pai, eu te agradeço porque Teu Espírito Santo nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E por isso nós podemos exercer a fé que o Senhor colocou em cada um de nós e crer verdadeiramente. Pai, toda obra foi feita por Ti. O Senhor fez tudo, o Senhor fez todo o caminho que nós deveríamos percorrer, o Teu Filho percorreu. A nós tão somente coube o crer. Pai, nós oramos também por aqueles que nós amamos que ainda não creram. Nesse momento tão sublime, nós queremos lembrar, Pai, daqueles que são parentes, amigos, pessoas que nós amamos, conhecemos, que ainda não tiveram essa experiência. E nós clamamos, ó Deus, para que também no coração de cada uma delas o Senhor venha gerar a fé salvadora. Que na vida de cada uma delas elas tenham oportunidade de ouvir a Tua palavra. E que o Teu Espírito sobre cada uma delas conduza-os a ter consciência do pecado, da justiça e do juízo que um dia virá. Mas quando vir esse juízo, Pai, ele não vai nos alcançar, porque o sangue de Jesus está sobre a nossa vida. É bem verdade que esse juízo alcançará aqueles que não se renderam, mas a nós esse juízo não alcança mais. E nós te agradecemos por isso, ó Deus. Eu oro agradecido em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Todo aquele que está em plena comunhão de fé é convidado a participar da ceia do Senhor. Os irmãos que estão nos visitando, se você está em plena comunhão, participe. Então nós vamos ter esse momento como um momento de adoração a Deus. Assim que você recebeu o cálice, usufrua dele, permaneça em oração e adoração. Assim que você recebeu o pão, fique um momento de intimidade com Deus nesse tempo. Amém? Pois prazer maior não há que me permite tudo que há em mim. Quero te ofertar
que as forças delírias, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, mais que os mares, bem mais que os tons, e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Mais que as forças terríveis, que a natureza e tudo que se fez, mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início mesmo, mais que os mares, mais que os tons, e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Glória a Deus. Levante suas mãos, vamos glorificar o Senhor. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito permaneçam conosco. Amém.
e aleluia.